Olá pessoal, doutora Ráfila Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com vocês? Primeiro trimestre da gestação, sim, as primeiras 12 semanas de gestação são o alicerce para todo o desenvolvimento da criança. Fica comigo nesse vídeo, eu vou ensinar para você que está esperando seu bebê quais são os alimentos ideais para esse momento tão especial. E se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, já se inscreve, já ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. O primeiro trimestre da gestação corresponde às primeiras 12 semanas. E esse período é fundamental para o desenvolvimento da criança. E a mamãe já pode se perguntar: doutora, nesse período eu preciso comer para dois? Então, eu vou responder para vocês essas dúvidas que vocês trouxeram aqui para mim. Nos comentários eu sempre leio, respondo vocês e venho aqui responder hoje várias perguntas sobre gestação na forma desse vídeo, onde eu vou falar sobre as informações relacionadas à alimentação que você precisa saber para ter um primeiro trimestre feliz e muito nutritivo. O primeiro trimestre da gestação, que corresponde às primeiras 12 semanas de gestação, é muito importante, tanto para a mamãe quanto para a criança. Para a mamãe, é importante que ela cuide bem da sua alimentação para não ganhar peso, porque nessa fase, sabiam que não precisa da mamãe ganhar peso? Sim, ela pode passar o primeiro trimestre com o mesmo peso de quando ela descobriu a gestação. Nossa, e aquela fome? Não precisa comer para dois? Ainda não. No primeiro trimestre, a mamãe pode ganhar até 1,6 kg, mas não é necessário. Desde que a mamãe tenha uma alimentação saudável, que faça com que a criança adquira todos os nutrientes que ela precisa, a criança não tem um desenvolvimento em tamanho e em peso de forma significativa nessas primeiras 12 semanas. Mas ela tem um desenvolvimento de todo o sistema neural muito importante. E é por isso que a mamãe precisa priorizar alimentos muito saudáveis e que tenham ácido fólico em sua composição, para que a criança receba todos esses nutrientes que ela precisa. E é por isso que hoje eu estou aqui, para ensinar para você, mamãe, que está no primeiro trimestre de gestação, quais são os alimentos fundamentais que você precisa colocar no seu dia a dia. Então, nós vamos começar pelos vegetais verde escuros. Os vegetais verde escuros, e aqui eu quero destacar, por exemplo, o brócolis, ele é muito rico em ácido fólico. O ácido fólico é essencial para a formação do tubo neural da criança. Então é muito importante que na hora de você montar o seu prato, você não coloque somente os vegetais verde claros, mas que você dê ênfase para os vegetais verde escuros, porque eles serão ricos em ferro, ricos em ácido fólico e também ricos em magnésio. Outro alimento muito rico em ácido fólico é a fruta laranja. Então pronto, você já pode montar um prato de refeição. Nesse prato você já sabe, precisa colocar salada, vegetais verde claros vão entrar, não é para cortar a alface, é para adicionar o brócolis e outros vegetais verde escuros. E agora, de sobremesa, a laranja, que também é muito rica em ácido fólico e vitamina C. Além do mais, a vitamina C vai ajudar na absorção do ferro. E existem ainda as leguminosas, que também são muito ricas em ácido fólico. Então, nada de cortar o feijão da alimentação. A lentilha e o feijão também são alimentos ricos em ácido fólico. E agora eu quero falar para as mamães
Tem um alimento que vocês não esperavam que eu falasse aqui e que é muito rico em ácido fólico, o milho de pipoca. O milho é rico em ácido fólico, a pipoca é rica em ácido fólico e fibras. O que eu não oriento vocês é fazer pipoca em óleo e nem usar sal, porque isso não vai ser saudável para vocês. Mas naquele momento em que você está com muita fome, que é natural do primeiro trimestre, a pipoca é um alimento rico em fibras, que vai ajudar na saciedade e também é rico em ácido fólico. Então, use aparelhos para fazer essa pipoca em que você não precisa utilizar óleo e não use sal para adicionar nessa pipoca, para você não ter risco aí de ter uma elevação da pressão arterial e retenção de líquidos. E uma dica que eu posso trazer para vocês aqui, para colocar, por exemplo, nessa pipoca, é o sal verde. O sal verde é quando você mistura salsa desidratada, orégano desidratado, manjericão desidratado em uma quantidade muito pequena de sal e você pode bater no liquidificador, no seu processador. Então, para cada parte de sal, você adiciona pelo menos outras 3 partes dessas especiarias. Por exemplo, você pode montar um vidro na sua casa de sal verde. Você coloca meia xícara de sal para 1 xícara de orégano desidratado, 1 xícara de salsa desidratada, 1 xícara de manjericão desidratado. Você bate tudo isso e forma o que a gente chama de sal verde. Então ele vai ter muito mais das especiarias do que o sal. E outros vegetais verdes escuros também, além de ser ricos em ácido fólico, também vão ser ricos em magnésio, que também é muito importante para essa fase. E aqui eu quero destacar para vocês também a couve. Então, uma dica que eu dou para as mamães do primeiro trimestre: olhem para o seu prato e ele precisa sempre ter pelo menos uma opção de vegetal verde escuro. Outras opções de alimentos ricos em magnésio são as carnes magras, os leites e derivados magros, as amêndoas e as sementes, como a semente de girassol. As ameixas desidratadas também oferecem um grande conteúdo de magnésio, que vai ser também muito importante para essa fase. E aqui eu já falei dos alimentos que a gente precisa inserir na alimentação. Mas quais seriam os outros alimentos que não poderiam entrar nessa alimentação? Agora eu vou falar sobre quais alimentos seria interessante a gente evitar. Então, no primeiro trimestre é muito importante, não somente no primeiro trimestre, mas em toda a gestação, evitar o café e bebidas cafeinadas. Também é muito importante no primeiro trimestre evitar a canela. Tanto o café quanto a canela são agentes termogênicos e é muito importante evitar no primeiro trimestre de gestação. Também é importante evitar as carnes mal cozidas. Então, sempre dê preferência para as carnes bem cozidas e bem passadas. Doces em geral é muito importante evitar também. Então, dê preferência para as frutas desidratadas ou, de preferência, doces naturais que não tenham adição de açúcar, manteiga e especialmente que não tenham a gordura hidrogenada. Aqui eu quero atenção, atenção, atenção. A gordura hidrogenada atrapalha a absorção de ômega 3, que é muito importante tanto para a criança quanto para a mamãe. Então, leia no rótulo os alimentos. Sorvetes com gordura hidrogenada, bolachas amanteigadas com gorduras hidrogenadas não são saudáveis em nenhum momento e especialmente na gestação. Com certeza deve ser evitado. Os queijos devem ser queijos pasteurizados para que não haja contaminação com micro-organismos presentes nos leites e produtos não pasteurizados. Outra atenção deve ser dada às frutas e vegetais que serão consumidos na forma crua. Eu vou deixar na descrição do vídeo quais são as diluições que você pode fazer na sua casa para deixar as frutas e os vegetais higienizados e livres de agentes que possam causar, por exemplo, a toxoplasmose.
Também é muito importante evitar o álcool. Vinho e bebidas alcoólicas em geral não são bem-vindas durante a gestação, especialmente no primeiro trimestre, mas assim como o café e as bebidas cafeinadas, não é orientado em nenhum período da gestação. Nesse período, também é muito importante evitar vísceras, como fígado, coraçãozinho. Essas vísceras são muito ricas, muito concentradas em vitamina A. E o excesso de vitamina A pode prejudicar a absorção do ácido fólico. Mas quando eu digo excesso, eu estou me referindo ao excesso na concentração desses alimentos. Você consumir ovos, frutas amarelas e laranjadas não vai causar nenhum risco para o seu bebê. Você só não pode suplementar a vitamina A nesse momento e nem consumir essas vísceras, que são muito ricas nessa vitamina em concentrações muito maiores. E é muito importante evitar os embutidos, porque eles são especialmente ricos em sódio. E é muito importante que a gestante tenha um controle na ingestão de sódio. Por isso, o sal deve ser usado de forma muito moderada. E sempre que possível, use a receitinha que eu mostrei para vocês do sal verde. Também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E o que fazer com aquele enjoo que algumas gestantes têm no primeiro trimestre? Uma dica muito importante é colocar gotinhas de limão na água. Ao longo do dia, você vai se hidratar e aquela sensação de enjoo com certeza vai ser reduzida. E outra dica é também colocar um pedacinho de gengibre nessa água que você vai beber ao longo do dia. Ela também ajuda a cortar esse efeito do enjoo. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo dos benefícios do gengibre. Então, assistam para vocês ficarem por dentro de outros benefícios do gengibre. E vocês, gostaram das informações? Sabiam dos alimentos ricos em ácido fólico, magnésio, as dicas para reduzir o mal-estar e os enjoos? Vocês também sabiam os alimentos que com certeza é importante evitar nessa fase? Coloque para mim nos comentários. Se essas informações foram importantes para você, também compartilhe. Pode ser que seja muito útil para uma mamãe que está iniciando uma gestação. E se você quer mais vídeos falando sobre a importância da alimentação na gestação, dê o seu like, coloque para mim nos comentários e eu vou saber que vocês gostaram e trago mais informações para vocês aqui. A teoria está lançada. Agora é com vocês na Nutrição Prática. Um beijo!